Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de janeiro de 2016, terça-feira. O número do verbete é 3.630. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 13 máximos. O título do verbete é Autolibertação Emocional. A especialidade holomemoriologia. Quem redigiu o verbete é a professora Thaís Lima. A professora Thaís é natural de São Paulo, Ribeirão Preto. Atualmente está morando na Cognópolis, Foz do Iguaçu. Ela é graduada em Psicologia, especializada em Administração de Marketing e Dinâmica de Grupos. É psicóloga e professora universitária. Ela é docente de Conscienciologia desde 1996 e tenepsista desde 2006. Então vamos aqui à definição. Esse já é o seu terceiro verbete, não é isso? A definição, então. A autolibertação emocional é o processo e resultado do entendimento, catarse e superação de retropensenes e memórias afetivas patológicas. Gerador de reequilíbrio holossomático, pacificação íntima e realinhamento proexológico da consim, homem ou mulher. Agora, na pensenologia. O holopensene pessoal do enfrentamento e atualização afetiva holobiográfica, os mnemopensenes, os subpensenes, os ortopensenes, os reciclopensenes, a atenção aos exopensenes baratrosféricos e a batopensenidade patológica, a pensenidade atratora e mantenedora de companhias extrafísicas de igual padrão, o mapeamento e eliminação gradual dos bagulhos pensênicos pluriexistenciais, a transformação do holopensene estagnante e de sofrimento ao fraterno e lúcido. Agora na fatologia. A autolibertação emocional, a influência do curso intermissivo e dos acontecimentos mesológicos marcantes, o ato inteligente de desreprimir-se, acessar e reprocessar o passado sem fixar-se nele, o uso dos atributos mentais somáticos e recursos pesquisísticos para a desdramatização dos fatos, parafatos e emoções pessoais, os transtornos genéticos, paragenéticos e adquiridos no decorrer da vida, os conflitos gerados e alimentados pelos medos, expectativas e crenças, a dificuldade e importância em auscultar, aceitar e tratar as mazelas emocionais, a atemporalidade das memórias, as memórias falsas e distorcidas, os mini-traumas acumulados, os traumas passados e presentes, os agentes estressores individuais. Nós lemos só algumas linhas, né? Tem bem mais informação aqui na fatologia. Agora aqui na parafatologia. A autovivência do estado vibracional full-time, as assins e desassins diagnósticas e terapêuticas, a influência da ficha evolutiva pessoal nesta vida, os dramas do passado revividos, os auto- e heterassédios antigos e recorrentes, a labilidade parapsíquica, as acariações e reconciliações extrafísicas, os desbloqueios paracerebrais, as dinâmicas parapsíquicas e cursos de campo, coadjuvantes no auto- e hetero-desassédio, o trabalho silencioso dos amparadores extrafísicos de auxílio na limpeza holopensênica, a desamarração grupo kármica mediante o mérito, o domínio das energias conscienciais, enquanto meta básica a autotransafetividade, o uso dos parengramas autoassistenciais nas neopegadas conscienciais. Agora aqui na argumentologia nós temos uma listagem com 10 transtornos passíveis de serem desencadeados por processos traumáticos, podendo ainda mostrarem-se atuantes na atual existência. Agora, na remissiologia, nós destacamos acerto grupo kármico, desdramatização, desrepressão da holomemória pessoal,
perdão irrestrito, retropensenidade, técnica do autodesassédio, técnica de autodesassédio e reciclagem do temperamento. Também nós lemos só alguns, tem 15 itens aqui na remissiologia. Agora a frase enfática. A vida e a dessoma são partes da série Exis. A autolibertação emocional é enfrentar a realidade, desapegar-se, aprender, assistir e ser assistido em prol da evolução maxi-fraterna. Agora na questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece e trata os traumas e memórias emocionais ou prefere ignorá-los e usar paliativos? Investe efetivamente na convivialidade fraterna e na desperticidade desde já, ou pensa serem essas metas utópicas ou para a próxima vida? Agora aqui na musicografia específica nós temos 2 referências, depois na filmografia específica nós temos 2 referências, e na bibliografia específica nós temos 5 referências. Então nós já temos aqui várias questões aqui dos teletertulianos, mas antes de iniciar a gente sempre pede aqui para a verbetógrafa, para ela explicar por que ela escreveu esse verbete, o que te motivou a estudar esse tema. Bom dia a todos. Bom, com relação à questão, antes de começar do tema, eu só queria corrigir uma informação que você colocou. Eu não sou mais professora universitária atualmente, embora tenha atuado bastante tempo. Estou atuando com orientação profissional. Mas o que me motivou a defender, ou enfim, escrever esse verbete, foi a minha vivência, né, mesmo na adultidade, de descoberta de traumas que eu nem sabia que eram traumas, em primeiro lugar, e do impacto que esses traumas tiveram na minha vida. E da influência que a nossa holomemória tem, mesmo a gente sendo intermissivista, nessa vida atual e crítica. Então, meu desejo é de esclarecer um pouco mais esse tema e ajudar pessoas que, como eu, talvez nem identifiquem que tenham traumas e que esses traumas estejam influenciando ainda a sua manifestação. É um tema bastante interessante, né? Mexe com todo mundo. Agora nós vamos partir aqui para as perguntas dos teletertulianos, mas todos vocês que estão aqui, a hora que quiserem interromper, perguntar, é só levantar a mão. Então vamos começar aqui com o teletertuliano de Curitiba, o nosso assíduo Eduardo Doria. Então a verbetógrafa, professora Thais, em Fatologia, página 1, 7ª linha. Como podemos eliminar as memórias falsas e distorcidas que porventura ainda tenhamos, de modo a manter a hiperacuidade holomnemônica? Como diferenciar essas memórias alteradas das memórias reais? Olha, Eduardo, muito interessante sua pergunta. Com relação às memórias falsas e distorcidas, antes de responder a pergunta, eu vou dar uma comentada sobre o que elas são. Na verdade, no estudo da memória, os cientistas observaram que mesmo as pessoas que tinham muito boa memória, elas eram capazes de cometer erros e falhas a respeito de eventos que elas vivenciaram. E eles deram o nome de falsas memórias, né? Eu é que complementei no verbete com as memórias distorcidas, porque em alguns casos, no meu ver, né, existem relatos. Por exemplo, se você perguntar de um passeio que você teve, ou de uma coisa que você fez ontem, né, você vai relatar aquilo. E não quer dizer que aquilo tudo está errado, mas pode ser que no meio daquele relato, né, você coloque fatos que não ocorreram de fato. E aí, é isso que eu chamei de memória distorcida, que na verdade é uma memória real que você tem, mas que você acaba implementando alguns dados que não são reais. Tá? Agora, como que a gente faz para identificar e até não, né, evitar que isso ocorra? Eu acho um pouco difícil se a gente for estudar pela neurobiologia, né? Assim, a gente está sujeito a isso. Né? Agora, a gente sabendo que está sujeito a isso, o que a gente pode fazer é melhorar ao máximo a nossa precisão, né, vamos dizer, mnemônica, através de técnicas. Principalmente, eu penso,
através do reforço cognitivo, tanto da rememoração, vamos dizer assim, não verbal daquele evento, quanto da escrita e dos registros daquele evento. Quanto mais a gente registra logo após a gente vivenciou, menos, vamos dizer, probabilidade, né, de enxertar eventos que não ocorreram, de imagística e de outras interferências, né? Então, eu penso que é por aí. Eu não sou especialista em memória, né? Enfim, eu estou dando aí meu relato, a minha experiência. Mas o Eduardo e outros teletertulianos e até tertulianos que tiverem contribuições também podem, né, colocar. Agora, em Fatologia, na página 2, quarta linha. Na utilização dos meios mais eficazes de amortização de dívidas grupocármicas, quais exemplos destes meios você poderia nos elencar? Você pode repetir só o início da pergunta? Na página 2, quarta linha, Fatologia. Na utilização dos meios mais eficazes de amortização de dívidas grupocármicas. Tá. Acho que amortização. Tá. Era sobre amortização. Ele quer saber quais exemplos desses meios você poderia nos elencar. Vocês vejam que ali eu fiz questão de enfatizar os mais eficazes, porque meios existem N, né, de amortização de dívidas. Então, vamos começar pelas dívidas, né? Nós somos consciências multimilenares, cometemos atos, né, no nosso passado, no nosso presente, a todo momento, quando a gente penseniza, a gente está tendo, vamos dizer assim, está sujeito à lei da ação e reação. E, na medida que a gente faz atos que têm alguma anticosmoética, né, ou alguma imaturidade íncita, a gente vai estar sujeito a esses retornos também negativos. E às interprisões e dívidas, né, com grupos e com pessoas. Na medida que a gente vai evoluindo, vamos dizer assim, essas pessoas com quem a gente tem dívidas vão nos cobrando essas dívidas. E essa pressão, ela interfere na nossa vida e no nosso bem-estar. Na medida que a gente identifica isso, é importante a gente utilizar de alguns recursos para minimizar e para a gente retificar esses erros. Eu vejo que o meio mais eficaz é a escrita conscienciológica ou a TARES atacadista, seja ela docência, vídeos, multimeios, mas enfim, meios de levar o esclarecimento e a informação ao maior número de pessoas possível. Eu vejo que esse é o meio mais eficaz. Agora, existem outros meios? Existem. As gentilezas, a boa educação, a correta e a retiniaridade pensênica, né, a TENEPS, vamos ver, qualquer ato de assistencialidade fraterna, seja uma doação, um voluntariado, dentro ou fora da conscienciologia, enfim, a política da boa vizinhança, e aí a gente tem N meios, né, mas eu penso que a escrita realmente é o meio mais eficaz. Eu só queria fazer um adendo na pergunta anterior, que eu fiquei pensando, que é com relação a meio de evitar memórias distorcidas, que é também o uso da racionalidade, né? Em qualquer dessas técnicas que a pessoa for utilizar, ela precisa usar a racionalidade, e com a racionalidade ela vai ter mais isenção e, portanto, mais precisão e fidedignidade nesses registros das memórias. Agora uma pergunta de São Paulo, José Severino. Professora Thais, em Pensenologia, na página 1, terceira linha. Gostaria que fizesse uma abordagem sobre a atenção aos exopensenes baratrosféricos e a batopensenidade patológica. Aí eu faço uma referência ao nosso passado recente, que a maioria de nós, segundo o professor Valdes, esteve na baratrosfera, né, em um período aí de vitimização. Então, nesse momento, a gente está sujeito, né, às pensenidades daquele ambiente. Só que se a gente for trazer aqui para a nossa vida normal, aqui dentro da intrafiscalidade, a gente ainda vive momentos de regressão, vamos colocar assim, consciencial, onde a gente se reporta a esse passado, né, baratrosférico. E nesses momentos que a gente tem essa regressão, tem uma recaída, vamos chamar de recaída, um momento de fraqueza, enfim, um momento de maior emocionalismo, a gente tende a evocar esses pensenes e essas companhias, né? Então é isso que eu me refiro. E aí a gente precisa estar atento, né, para poder não ressonar, né, nessa frequência por muito tempo, né? Porque a recaída às vezes ela é inevitável, mas a permanência ela é uma escolha. Então a gente pode escolher sair dessa pensenidade baratrosférica. Pode perguntar. Verbete, eu realmente me afinizo muito com o tema.
Eu tenho uma dúvida, na verdade, assim, queria que você falasse um pouco aí dentro da sua experiência sobre a empatia como um gatilho, né, para desencadear um processo emocional. E normalmente isso atrapalha justamente na hora que a gente está fazendo assistência, porque a gente se envolve de uma maneira tamanha que acaba prejudicando o nosso processo, a nossa atuação como assistente, né? Como é que você poderia falar ou, enfim, aprofundar um pouco mais relacionado à questão da empatia mesmo, né? Como é que a gente trabalha isso para se qualificar? Está sendo um desafio para mim também. Mas eu considero que a gente pode exercitar, assim como existe a atenção dividida, ou enfim, né, aquela faculdade de você se desdobrar em dois. Eu penso que uma técnica seria a gente se desdobrar em dois. A gente ter um lado nosso, que é o empático, de ressonar com o assistido, e o módulo mental somático. Então, a gente aciona o módulo, vamos dizer, empático para assistência, mas a gente fica atento e se posiciona no módulo mental somático. É mais ou menos assim, é como se fosse um autodistanciamento. Você se aproxima do assistido, mas ao mesmo tempo você se distancia daquele sofrimento, para você ter condições de pensar com clareza o que é melhor fazer naquele momento. Dentro da minha experiência, por exemplo, eu até tive uma experiência recente agora de vivenciar junto com o assistido, quer dizer, estar convivendo com o assistido full time por alguns dias, e eu comecei a me ver nesse módulo psicossomático, né? Eu estava muito perto, assimilando muito. E aí eu comecei a fazer técnicas de higiene mental. Então, às vezes a gente não consegue pelo modo do, vamos dizer, deliberado. Não, agora eu vou me distanciar, né? Mas às vezes a gente consegue ou pelo um EV, ou indo, por exemplo, para um outro ambiente mais rígido, mais homeostático, ou captando energias mais homeostáticas, né? Ou fazendo uma atividade mais mental somática. Então é como se você, a rádio AM e FM, você sintoniza, né? Você muda a sintonia de acordo com a sua vontade e com o seu discernimento. E é uma questão, eu acho que de treino, sabe? Eu não considero uma condição fácil, mas é viável. E eu penso que se a serenona ou serenão vivenciam as dores do mundo, e eles têm esse, assim, max fraternismo e ao mesmo tempo essa maxi discernimento, eles devem conseguir separar. Então, eu acho que o caminho é por aí. A gente cada vez mais se aproximar do assistido, mas ao mesmo tempo saber se distanciar do sofrimento, né, ou até mesmo das imaturidades, dos contrapensenes, enfim, dos processos patológicos dos assistidos. Não sei se é por aí que você Não, é pensou. totalmente. Obrigada. É exatamente esse o ponto. É um desafio, eu acho. Na página 3, mitologia, o mito da invulnerabilidade consciencial. Esse é um mito interessante, né? Porque alguns de nós vivenciam esse mito, né, por uma série de vivências, às vezes, do passado nosso, ou até mesmo do presente, onde a gente foi mimado, ou a gente teve condições de manifestar toda a nossa vontade, o nosso poder, o que a gente quisesse acontecia. E aí a pessoa começa a ficar com uma crença, né, ou com uma percepção de si, de ser invulnerável. Então, tudo que ela faz não tem consequência, ou não tem uma, vamos dizer assim, uma consequência direta nela, né? Então, eu, no meu caso, eu vivenciei isso com relação ao soma nessa vida. Eu não sei que tipo de experiências que me levaram a isso, mas eu tinha uma autoconfiança tão grande, e eu tenho a hipótese de macrosoma. Então, eu tinha uma capacidade física muito grande e eu ia além do meu limite porque eu não via consequências, né? Então, é um pensamento de invulnerabilidade. E um outro pensamento que eu tinha, estou dando exemplificação, porque às vezes as pessoas podem identificar também, é a questão de... Eu achava que eu não tinha medo da morte por causa dessa questão da invulnerabilidade. Então, e eu acho que, de certo modo, eu não tinha mesmo. Então, eu fazia as coisas como se o corpo durasse para sempre, como se, vamos dizer assim, eu conseguisse suportar quaisquer condições adversas e não importaria o que acontecesse. Só que depois, com a aprendizagem também, né, eu vi que isso não existe, né? Mesmo que a gente pense que a gente tem... E mesmo que a gente tenha macrosoma ou não tenha, não importa. Se a gente tem uma saúde boa, uma genética boa, uma mesologia boa, todos nós vamos descartar o corpo físico em algum momento. Então, não existe invulnerabilidade física. E consciencial também não, porque todos nós temos, de algum modo, pré-serenões, até um nível evolutivo mais avançado, algum tipo de fissura. E essas fissuras é que são as brechas pelas quais a gente acaba sendo assediado, ou por a gente mesmo, ou por um assédio externo. Ficou mais claro?
verbete. Obrigada. E eu gostaria de perguntar, em citaciologia, entre parênteses, a emoção que é sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida. E também gostaria de saber a respeito do seu diagnóstico, como que foi isso para você, como que impactou na sua vida e quais as ferramentas que você foi utilizando para fazer essa superação. Olha, foi muito interessante, porque assim, isso tudo, esse verbete é o resultado do meu livro que está em revisão. Então, o meu livro ele é autobiográfico e ele foi uma verdadeira catarse, vamos dizer assim, capítulo a capítulo, né? E ao mesmo tempo foi uma descoberta para mim. Então, à medida que eu fui fazendo essas catarses, eu fui descobrindo que eu tinha muita mágoa. E eu nem imaginava que eu tivesse mágoa. Mágoa, não tenho mágoa. Tenho mágoa da minha mãe, tenho mágoa do meu pai, tenho mágoa de ninguém. Está tudo bem, né? E eu ia nas dinâmicas e há muita raiva entre você, há muita tristeza, há muita mágoa. Eu falo, mas como que eles estão dizendo que eu tenho mágoa se eu não tenho mágoa? E aí, à medida que você vai cavocando, né, vamos dizer assim, vai indo mais a fundo na tua consciencialidade, através, principalmente eu vejo, da autopesquisa, né? Seja ela conscienciométrica, consciencioterápica, seja ela por que meio for, né? Mas uma autopesquisa profunda, juntamente com a heteropesquisa, que são os feedbacks, né? Isso é muito importante. Porque se eu fosse só pela autopesquisa, no início, né, eu ia achar que não tenho nada. Mas os feedbacks eram que eu tinha alguma coisa. E a outra coisa são os fatos. Por exemplo, eu tinha algumas doenças que eu passei, né, nessa vida e que eu não tinham respostas. E peraí, doença sem resposta, você tem que levantar uma interrogação. Não estou dizendo que toda doença sem resposta seja psicossomática, mas nesse caso havia um forte indício de serem psicossomáticas. Então, nesse momento, você começa a desconfiar de raízes mais escondidas, de repressão de sentimentos, né? Porque quando você pensa em doença psicossomática, geralmente a gente está colocando que existe um fundo, né, emocional, um fundo até mesmo paragenético, no nosso caso, que está embasando aquela doença ou está contribuindo para aquela doença se manifestar. Então, esses 3 pontos é que me ajudaram a descobrir esse processo da mágoa e da raiva. E com relação a essa citaciologia, eu achei ela muito interessante, porque também foi uma experiência minha com a EMDR, que é uma técnica de dessensibilização de traumas, que é na medida que a gente traz à tona traumas que às vezes não tem... Por exemplo, às vezes foi na tenra infância ou em períodos da vida que a gente não tem o cérebro formado e não tem uma cognição ainda ativa. E aí o trauma ele fica, como eu vou colocar assim, sem linguagem. Né? Vamos dizer assim, não é um trauma didático, vamos dizer assim, que você sabe dar nome, sabe dizer o que aconteceu. Então você sente. E no momento que você coloca isso para fora, com as imagens, com tudo que aconteceu naquele momento, faz sentido. Porque você, no momento que você está fazendo isso, você já é mais, vamos dizer, mais velho, já tem uma condição cognitiva melhor, já tem uma capacidade de entendimento melhor. E aí a emoção deixa de ser sofrimento e passa a se tornar uma ideia clara e nítida. E quando ela se torna isso, você tem condição de se libertar daquela emoção. Não necessariamente se liberta, tá? Mas no momento que você entende, isso que eu senti, isso que eu passei, isso que aconteceu, foi isso, você a partir daquele significado, consegue tomar partido, dar uma providência, dar um encaminhamento para aquilo. É igual você comer uma comida e não sabe o que é, fez mal, você não sabe também o que é. Então fica tudo, é como se mistura tudo, né? No momento que você clareia a comida, a sensação, resultado, a genética, a genética, opa, já sei por onde ir. Né? Então foi nesse sentido. Obrigada. Oi, Thaís, tudo bom? Eu queria entender um pouquinho sobre a escolha da especialidade. Tá. Eu vi que, por que não holomnemosomaticologia, mas em termos de holomemoriologia você optou, ou, por exemplo, não autoevoluciologia, que eu vi que tem alguns outros verbetes um pouco mais parecido, que é o de desrepressão da holomemória pessoal. Então, por que a opção holomemoriologia? Foi justamente para dar ênfase ao processo mnemônico, né? Como eu comentei aqui, dentro da minha vivência, né? Eu nem tinha ideia de que tinham memórias que estavam atravancando e impactando na minha vida atual. E hoje, à medida que eu tenho essa clareza, eu vejo nas outras pessoas o quanto isso impacta, é que eu escolhi, né, dar a ênfase para a memória. Mas concordo, a gente pode classificar ele por outras vias. Até a holomaturologia foi uma que eu
cheguei a pensar também, né? Porque é uma autolibertação emocional, até mesmo a psicossomatologia, né? Que é a primeira especialidade, né? Mais ligada. Mas foi nesse sentido mesmo de dar ênfase ao processo mnemônico. A gente ainda não dá o valor que a nossa memória tem. Eu tenho tido a oportunidade agora de conviver com pessoas com uma certa senilidade, né, com deficiência mnemônica. Então, tanto a falta de memória, ela é um problemão, porque ela, né, a pessoa passa a ter assim, desvinculação com a realidade, quanto com a falta de memória no sentido holomnemônico, né, quer dizer, das nossas existências, da nossa especialidade, do porquê que a gente está aqui. Então, eu vou dar um exemplo aí. Hoje, por exemplo, o fato de eu ter feito essa catarse toda me dá, eu não tenho clareza de tudo, mas a clareza que eu tenho hoje me dá confiança e paz, me dá acalmia. Porque eu sei várias vidas que eu tive, eu sei muitas coisas que eu fiz, eu sei o que eu deixei de fazer, eu sei o que é mais importante para mim nessa vida. Então, como você sabe disso, você tem o pote de ouro, você está sentado em cima do pote de ouro, né? Agora, quando você não sabe, você mais ou menos, vamos dizer assim, sente, né? É intuitivo, ou até mesmo os outros te falam, você fica inseguro, né? Então, assim, eu acho que a memória, principalmente com relação à nossa holobiografia, ela é essencial para a evolução da consciência. E tu acha que seria, eu não cheguei a achar ainda aqui no princípio no verbete, não sei se seria de inserir alguma coisa, por ser a holomemória um processo maior, e se trabalhar extrafisicamente muito isso, é onde há a maior resolução, sobre parapsicoteca, que geralmente é um ambiente usado para trabalhar isso. Muito boa, foi um lapso mnemônico da Viveton. É muito boa a tua sugestão. Acho que vale a pena, sim, se a equipe aqui... Inserir, acho que alguma coisa seria. Não sei o que você pensa sobre essa questão da parapsicoteca, sobre a relação com o teu tema. Eu estava tentando lembrar aqui das minhas vivências extrafísicas, eu não lembro nenhuma com a parapsicoteca, eu só lembro da questão do Cristo Espera por Ti, né, que ali mostra uma situação, mas assim, eu tenho uma vivência, me fez recordar uma outra vivência extrafísica, que eu acho que é do meu curso intermissivo, de eu ir estudando a minha especialidade, que é a questão de diagnóstico. Então, eu lembro que era um processo bem virtual, assim, e a gente analisava casos e as informações saíam em 3D, e a gente tinha que adivinhar não, né? Assim, qual é o diagnóstico, né? Então, a gente estudava, e daí o amparador perguntava, e aí, esse caso, o que é? E aí a gente falava, não, isso aqui é isso. Então, é como se fosse um aprendizado, né? Mas eu imagino assim, eu peguei isso como analogia, né, que eu penso que a parapsicoteca ela é um recurso didático, né, eu trouxe isso como um recurso didático, um exemplo de recurso didático, mas eu penso que ela é um recurso paradidático, muito importante para a consciência, para ela acessar essas memórias, né, mas de uma forma leve, né, de uma forma desdramatizada, uma forma mais lúcida, e com isso ela vai integrando as peças, né, do quebra-cabeça dela, da autopesquisa dela. Acho que é bem válida a tua sugestão. Eu ia complementar mais ou menos dentro do que a Thaís comentou, mas eu acho que valeria a pena também, para a primeira pergunta lá, quando se comentou das memórias falsas e distorcidas, né? Quer dizer, uma forma de você evitar essas distorções e as falsas memórias é justamente nesse período intermissivo, né, a pessoa acessando lá para a psicoteca, porque aí ela teria condições de verificar se isso realmente for uma coisa importante para ela, né? Eventualmente pode-se ter uma memória, quer dizer, uma lembrança ou uma construção errônea de uma ação que está totalmente falsa e distorcida, que pode ser verificado no extrafísico a partir do acesso a essa questão da parapsicoteca. Né? Até eu coloco porque, em termos de perturbação, as duas maiores perturbações extrafísicas que se colocam do ponto de vista psicossomático são as emoções desequilibradas. Do ponto de vista mental somático, a característica da baratrosfera é a falta de memória, né? Por isso que então... Ou a falta de, talvez, Gabriel, a falta de entendimento, né, de cognição para trabalhar aquele processo emocional que está sendo vivenciado. Devido né? ao restringimento do psicossoma maior que tem, as pessoas não têm. E como tu entrou na questão de holomemoriologia e ela entra em ciclo evolutivo pessoal, talvez nesse sentido, porque você está falando de uma coisa maior. Porque acaba sendo uma ferramenta extremamente útil dentro desse contexto, né? Até para que você possa acessar essas memórias que talvez você não teve lucidez aqui e trazer isso com uma possibilidade de trabalhar numa outra vida intrafísica, né? Que talvez dentro de um contexto de mais energia você consiga reverter essas impregnações, digamos assim, que estejam perturbando a manifestação psicossomática mais equilibrada. Né?
Thaís, aqui no B. Você poderia comentar a intercompreensão maximizada pela autocompreensão pacificadora, linfatologia, e em tecnologia, a técnica da autoempatia remota? Certo. Essa intercompreensão, né, maximizada pela autocompreensão, eu vejo que até pela lógica, né, sem experiência a gente já mais ou menos pensa, né, quanto mais a gente se compreende, mais a gente vai compreender os outros. Mas também acontece o contrário. Quanto mais a gente compreende os outros, também a gente se compreende. Mas eu vejo que o ponto de partida ele é egóico no sentido não de egocentrismo, né, mas da própria consciência. E comigo isso aconteceu muito porque eu fui obrigada a me ver com o meu passado, né? O meu passado me perturbava muito, eu tive muito problema nessa vida. E eu tenho até hoje com o meu passado. E aí o que acontece? Eu ficava brigando com isso, né? Eu brigava com os fatos, com os parafatos, não aceitava aquilo, e aquilo me trazia conflito. Então, na medida que eu fui compreendendo o porquê daquilo, qual é o meu papel, o meu grau de responsabilidade, o que eu precisava fazer para minimizar, né? Enfim, como é que as consciências funcionam, né? Eu sou psicóloga, então a gente estuda a psicologia e vê como é que funciona a psicologia humana. Então, na medida que a gente vai compreendendo isso, isso vai trazendo um alívio maior, né? Você vai entendendo por que aquilo acontece. Aquela história do paradireito, né? Das leis do paradireito. Você entende por que você está sendo vítima, mesmo que você está se esforçando ao máximo para evoluir, as coisas estão acontecendo tudo ao contrário. As coisas estão difíceis. Bom, estão difíceis porque eu tenho um passado, eu tenho uma responsabilidade, né? E aí essa compreensão vai aumentando com os outros também, porque quando você vê o outro passar por dificuldades, ou mesmo sem dificuldades, a evolução, né, alheia, quando você vai observando como ocorre, né, se a gente for pegar essas fases, né, que todos nós temos lá uma fase de menor lucidez, um restringimento, aí a gente tem a mesologia que vai afetar, aí a gente tem a educação, a questão da genética, a biologia, aí a gente tem também a questão das cognições que a pessoa tem e que ela consegue recuperar do curso intermissivo. Então, na medida que você vai entendendo como isso funciona, você vai conseguindo aceitar mais a situação, as pessoas como são. Vou dar um exemplo bem simples, né? Há 3 anos eu tenho gatos, né? 2 gatos em casa. E no começo eu não entendia nem por que eles se lambiam. Eu ficava incomodada. Falei, esses gatos têm algum problema? Se lambe toda hora? Até que eu fui na veterinária e perguntei, escuta, eles se lambem toda hora, isso é normal? Ah, não, isso é um comportamento de limpeza, é normal. Mas eu estou mostrando um exemplo simples, entendeu? Então, quando a gente observa qualquer coisa no outro ou na gente que a gente não entende, a tendência é criar conflito. Você vê, até a lambida do gato estava criando conflito comigo. No momento que eu entendi que aquilo era normal, é óbvio, né? Se for excessivo, você tem que tomar providências. Mas, como era normal, ok, eu passei a aceitar. Uma outra coisa que eu também não aceitava do gatinho, né? Ele tem um nível evolutivo menor que o nosso, mas eu esperava que ele fosse maduro. Então, quando ele cometia imaturidade, eu brigava. Mas, Julie, como que você fez? Eu falava com ela, mas, Julie, a minha gatinha, como que você fez isso? Eu falei para você que isso aqui era errado. A gatinha olhava para mim. Quer dizer, naquele nível, ela não tem como compreender isso. Ela vai compreender dor, né? Ou quando ela faz alguma coisa de acerto, um carinho. Ela vai entender por uma outra linguagem quando ela faz. E mesmo assim ela vai cometer imaturidades. E assim é o ser humano. Ele vai compreender pela dor, vai compreender pelo carinho, também pela cognição, mas mesmo assim vai cometer imaturidades. Então, estou mostrando um exemplo bem simples. Do gato ao ser humano, a gente é muito parecido. E é essa compreensão que liberta. Porque aí, assim, por exemplo, eu era perfeccionista. Hoje, se eu não lavar a louça toda, se eu errar um negócio aqui, o meu verbete teve vários erros, acabei de notar que eles imprimiram a versão anterior e não a última. Eu estaria muito brava, fora de mim. Ok, mais um erro para a lista. Então é imperfecciolândia mesmo, vamos viver assim e ponto final. Né? Então é por aí, eu acho que é a ideia. Né? Eu tenho uma pergunta. Deixa eu só. Tinha uma segunda, eu vou ser mais rápida, eu que me prolonguei. A segunda, tecnologia, você pode repetir? A técnica da autoempatia remota. Essa técnica eu retirei, na verdade, emprestei de uma voluntária nossa, que é a Silmara Vicenzi, de um artigo da revista Consciente que está aqui no verbete, tá? Deixa eu até ver aqui, Vicenzi, Mecanismos da Autoculpa, é o 11, tá? Bibliografia 11, Infografia 11. E ela fala, eu achei interessante que eu assisti uma palestra dela, na verdade o que ela fala dessa técnica, tanto no artigo quanto ela falou na palestra,
é que quando você tem algum evento que você não ficou satisfeito com você mesmo, né, no passado, você cometeu alguma coisa, não ficou satisfeito, ou mesmo que você não gostou do que o outro fez, né, independente da satisfação consigo ou com o outro, você tem condição de voltar atrás pela sua cabeça mesmo. Você vai rememorar, evocar aquele evento, mas você vai se colocar empaticamente naquele evento e vai tentar revivenciar ele mentalmente, ou enfim, descrever, reanalisar, né, ou reverificar aquele evento sob um ponto de vista mais empático. E aí fica mais fácil entender as coisas, né? Então, uma criança, por exemplo, que sofreu uma rejeição, só que daí ela cresceu e ela soube lá pela mãe que na época da rejeição, sei lá, a mãe ficou desempregada, não tinha dinheiro nenhum, nem para comer, sei lá, precisou deixar a filha sob os cuidados de um orfanato para poder ver essa questão. Se ela se coloca na empatia, às vezes o grau de instrução da mãe, o histórico da mãe, aí ela vai ver que aquela rejeição, na verdade, não foi uma rejeição, né? Foi uma situação que a mãe precisou tomar, que era de emergência em função das circunstâncias. E aquilo atenua, né? Então, essa empatia remota porque ela é de um passado. Tá? Obrigado. Pronto, Denise, de nada. Da pergunta. Assim, porque quando a gente ativa uma memória esquecida, eu ia perguntar, pode surgir um comportamento esquecido, por exemplo, reativa uma memória de uma vida passada. A pessoa ativa, entra em contato, e aí ela começa a aflorar comportamentos que ela não tem mais, que ela já reciclou, aparentemente já tinha esquecido, já tinha reciclado. E aí, como é que resolve esse conflito? Tipo, ela aparentemente tem um retrocesso tipo comportamental entra em conflito, porque já tinha um comportamento mais homeostático e do nada, digamos assim, surge um comportamento disfuncional. E aí como é que resolve esse conflito? Tem a memória, né, que é uma coisa boa, mas tem que lidar então com o entorno dessa lembrança. A primeira coisa, isso acontece, tá? Até pelo estudo do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Uma das consequências é o transtorno de personalidade. Então, quando a vivência que a pessoa teve traumática, quanto mais próxima, digamos, da morte, né? Ou de eventos que sejam muito, vamos dizer, atentados ao físico, né? À sobrevivência dela, né? E que tenham valor de sobrevivência, maior vai ser a retenção mnemônica daquele evento. E quanto mais repetidas vezes a pessoa vivenciar fenômenos, processos, né, ou episódios parecidos com aqueles que ocasionaram esse trauma, mais vai evocar esse lado patológico dela. Se a pessoa não tiver, primeira coisa, né, no seu caso você parece que tem consciência, mas vamos supor, né, se a pessoa não tiver consciência, já começa por aí, né? Então a primeira coisa é identificar que isso está evocando um lado patológico dela, né? O segundo passo é identificar que lado patológico está evocando. Daí é uma autoconscienciometria que ela precisa fazer. Agora, gente, é importante deixar claro uma coisa. Isso que eu estou falando, a pessoa não faz sozinha, pelo menos pela minha experiência, né? Quando é um trauma muito grande, ela patina sozinha, ela precisa de ajuda. Seja consciência terápica, terapêutica, enfim, de N técnicas, laboratório, né? Mas ela precisa de ajuda. Então, é interessante ela fazer isso com um acompanhamento, às vezes até medicação, né? Porque isso tira ela do prumo. Vamos supor que a pessoa morreu queimada, tá certo? E ela tem medo de fogo, e aconteceu vivências nessa vida com fogo. Ela vai ter muito medo de qualquer coisa de fogo, e outras vezes ela pode ficar num estado, né? Entrar num piloto automático de fobia tão grande que a vida dela vai girar em torno, entre aspas, tá, do fogo. Não que ela vai toda hora pensar no fogo, mas ela vai estruturar a vida e os comportamentos para evitar qualquer situação que se assemelhe àquilo ou que possa causar algum mal-estar nela. E ela não vai perceber isso, né? Então, no momento que ela perceber que ela está monopolizando a vida por causa de uma fobia que tem a ver com processos traumáticos e que ela precisa de ajuda, ela vai buscar essa ajuda e vai procurar fazer a catarse disso para ela poder entender o que aconteceu, que já passou, que não tem mais aquele efeito, né, que o fogo hoje ele é importante, seja para cozinhar, para a pessoa fazer outros processos industriais, enfim, que ela vai ter que lidar com isso na vida dela, né, de alguma forma. Não sei se ficou claro nessa questão. Agora, Thaís, complementando aí, é que uma questão da memória é significação, o significado que nós damos para as questões. E
O que acontece em processo de reciclagem é que nós, no passado, por exemplo, defendíamos determinadas posturas, determinados comportamentos, determinadas ideias, o que geraram conflitos. E o processo que é feito no intermissivo, e quando a ideia na Conscienciologia de elaborar a enciclopédia e da questão de trabalhar definições é ressignificar conceitos, ressignificar ideias que foram expostas de maneira distorcida por nós. E com isso tu muda cognitivamente, que o processo traumático, ele se fixa por uma base emocional e que isso faz com que a pessoa fique no monoideísmo. Então aí a gente precisa trabalhar e as técnicas de estresse pós-traumático são feitas assim. Então, por exemplo, uma pessoa que ela teve um determinado trauma, por exemplo, de uma violência, o que a gente faz com estresse pós-traumático é entender, levar a pessoa a entender, e isso é uma exposição frequente, aquelas memórias traumáticas, para que ela dê um novo significado da situação de violência. Por exemplo, contextualizar por que aquela violência possa ter ocorrido e de que, por exemplo, que ela não fosse a culpada, que a culpa é uma coisa que a mantém muito. Então, a base toda, o que a gente usa em tratamento é ressignificação. É a base da bom parapsicoteca. Falar que você trabalha com gente que tem isso, né? A parapsicoteca, o efeito dela é esse. O efeito, as comunex, elas possuem as comunex de transição para cima, são comunex que possuem a parapsicoteca já com o intuito de que se coloque a pessoa ali e se comece a buscar memórias, porque não é em todos processos extrafísicos que você leva a pessoa a pegar diversas memórias. Pessoas, elas podem ressomar e ela não ter acessado, e ela pode, no extrafísico, não ter acessado as outras vidas dela, ela ter acessado uma ou duas, que era a mais importante para aquele contexto que ela vai ressomar. Né? Isso é importante, acho que dá uma enfatização. Não, e é interessante, né, isso que você estava falando, que eu lembrei de casos de pessoas, quando eu comecei a estudar esse processo, que a memória está tão, vamos dizer, escondida da própria pessoa, que ela aparece em contextos inusitados, às vezes, por exemplo, no intercurso sexual, no momento de prazer, no momento de relaxamento, às vezes a pessoa ela recupera uma memória muito antiga, que ela nem imaginava que tivesse, de tanto que aquilo está realmente recalcado e reprimido dentro dela. Né? Thaís, boa tarde. Obrigada por mais este verbete. Tá? Eu queria continuar nesse assunto, na fatologia, página 2, a terceira linha de baixo para cima. Você podia aprofundar a manutenção das terapêuticas eficazes e prevenção das recaídas? Você falou um pouco, mas era importante que você colocasse algumas, né? Olha, cada um mais ou menos sabe as doenças que tem, né? Eu estou pressupondo nesse final aqui, né, da patologia, que a pessoa já tenha identificado, né, mapeado esses episódios, seja traumáticos ou não, mais difíceis de vida, enfim, a sua história, né? E aí a pessoa sabe onde dói o calo, né, e aonde ela precisa reforçar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho problemas alimentares. Então, dentro da minha cotidianidade, isso é uma coisa importante para eu calçar. O que eu como, de onde que vem o alimento, o que tem, o que não tem, rótulo, né, tá com a coisa fresquinha, ter orgânico, isso eu já sei. Então, eu não terceirizo isso, eu faço a manutenção dessas rotinas. Eu tenho que fazer exercício físico todo dia, porque eu também tenho um processo lá neuroendócrino, tenho isso, tenho que tomar remedinho. Ok. Então, isso é a manutenção. Então, cada um vai fazer a sua, né, dos seus probleminhas de saúde, físicos ou conscienciais. Agora, a prevenção, ela tem a ver com uma autoprescrição e até mesmo uma heteroprescrição. Então, vamos supor lá, no meu caso, eu já sei que se eu comer determinadas coisas, vai ter determinados efeitos negativos. Mas se eu comer em pequena dosagem, em determinadas épocas, não tem tanto problema. Se eu comer em maior dosagem, em determinadas épocas, vai ter uma repercussão maior. Então, a minha prescrição é essa, né? O quanto que eu posso daquilo, o quanto que eu não posso. O que eu não posso deixar de fazer e o que eu preciso, vamos dizer, evitar de fazer. Né? Então, acho que a prevenção é muito nesse sentido do futuro, né, de uma preparação da pessoa em função dos objetivos que ela tem. Se a pessoa quer viver melhor, quer ter, né, um comprimento de PROEX, né, ela quer ser mais retilínea, se ela vai se deixar levar, né, por esses probleminhas que ela tem no dia a dia, ela não vai conseguir cumprir aquela meta, não vai conseguir fazer as atividades do cotidiano e sentir o bem-estar. Né? Então, eu hoje prezo pelas duas coisas, né? Bem-estar e a PROEX. Então, tudo que puder me ajudar
né, de rotinas úteis, né, e evolutivas. Em prol dessas duas coisas, eu vou procurar fazer. E quando eu não faço, porque eu não sou perfeita, geralmente vai ter o efeito reverso e eu vou ter que vai ter um desequilíbrio, né, e eu vou precisar de novo me ajustar. Então eu vejo que é uma parceria, né, a manutenção e a prevenção. Você relata aí mais do soma, né? Isso que você está colocando. É do soma e da consciência também, né? Sim, não, mas com esse cuidado com soma, né? Isso. Com certeza o mental soma vai funcionar perfeito. Né? Não, e até, eu vou dar um exemplo que agora me ocorreu. Para mim é importante interação regular. Quando eu fico muito tempo sem interagir, eu fico carente. Todo mundo fica, só que no meu caso isso impacta. E aí, o que eu comecei a observar? Que na minha cognição antiga, o meu módulo automático antigo era workaholic. Então, trabalhar, lazer e amizade só quando se sobrar tempo. Hoje é assim, trabalhar, lazer e amizade. Não é se sobrar tempo, eu vou colocar no meu tempo. Já teve um equilíbrio, né? E aí eu vejo o quanto que isso altera e é importante. Então, assim, essa dosagem, essa conciliação, né? E a pessoa valorizar coisas que são psicossomáticas, que são mental. Outra coisa, por exemplo, eu viajei e não consegui 2 semanas ler. Eu levei livro, levei coisas para fazer de mental soma, não consegui. Eu tive algumas demandas, né, assistenciais. Gente, eu fiquei com carência de mental soma. Então, assim, eu cheguei aqui, eu queria ler, eu queria vir em debate, eu queria fazer coisas de livro. Então, assim, a gente precisa de tudo, né? Precisa da manutenção tanto das rotinas de mental soma, de psicossoma, enfim, de alimentar esses veículos. No fundo é isso, né? Com certeza. Aí dá uma grande harmonia, né, no holossoma. Por isso que eu coloco aqui, acho que na fatologia também, né, do atendimento é penúltima, as carências afetivas e a superação dos medos. Mas também, não só, né, das carências afetivas, mas também somáticas, mentais somáticas, enfim, holossomáticas, né? Perfeito, obrigada. Tá? De nada. Então, vamos continuar aqui com as perguntas de São Paulo. Em Fatologia, página 1, final da 8ª linha. Poderia esclarecer o condicionamento pavloviano ainda predominante nas manifestações conscienciais? Bom, o Pavlov, ele foi um cientista que ele descobriu, sem querer, né, que acontecia, ele estava fazendo uma pesquisa, né, com cachorros, e ele descobriu que quando os pesquisadores iam levar a comida para o cachorro, antes mesmo da comida chegar até o cachorro salivava. E fisiologicamente falando, a salivação ela só ocorreria, né, quando do contato do alimento com a boca, né, que seria próprio para a digestão. E aí isso intrigou ele começou a observar que havia uma aprendizagem por associação, ou seja, a imagem como o cachorro aprendeu, né, ao longo dos dias da pesquisa, que o pesquisador chegando com a comida já significava a comida, né, quer dizer que ele ia comer, aquilo já provocava aquela reação. E o que acontece? Eu achava, né, na minha inconsciência, né, de pesquisadora e psicóloga, que isso era a minoria das nossas aprendizagens, né? Mas eu vejo que no nosso nível, que ainda é muito subhumano, vamos dizer assim, é muito de baixa lucidez, as nossas aprendizagens ainda ocorrem em grande parte, vamos dizer assim, vou colocar, né, mas em muitas vezes, muita frequência, né, com relação a essas associações que são inconscientes. Então, por exemplo, se eu gosto de uma pessoa, tá? E ela usa muita roupa azul. Eu associo azul com coisas boas. Vamos falar, eu não faço isso. Começa a observar no seu dia a dia que vocês vão ver mínimas coisas que a gente faz. Às vezes um cheiro com um contexto, uma propaganda, um som com um produto. Então, a própria marketing hoje, né, a publicidade, ela trabalha muito com associações. Cerveja com mulher e festa, né, e sexualidade, vermelho. Né? Hoje eu vim com vermelho, mas é mais no sentido da afetividade, né? Então, as cores, né, as pessoas, objetos, enfim, tudo pode ser associado e gerar uma aprendizagem emocional. E aqui eu quis chamar a atenção para o quanto dessas aprendizagens emocionais a gente ainda está refém sem perceber. Agora, em Parafatologia, na página 2, penúltima linha. Poderia discorrer a respeito do domínio das energias conscienciais enquanto meta básica à autotransafetividade? Na verdade, eu vou explicar aqui para vocês. Esse domínio das energias era para estar junto com aquela última do atendimento às carências afetivas, mas eles separaram. Então, quando eu escrevi isso aqui, foi no sentido de mostrar o que é minimamente importante para a gente chegar à autotransafetividade dentro do meu ponto de vista.
Então, primeiro, vamos esclarecer o que é autotransafetividade. A autotransafetividade, como a própria palavra mostra, é a pessoa transcender a própria afetividade, no sentido humano e instintivo, tá? Que o professor Valdo colocou. Então, quando a pessoa consegue se libertar, principalmente dos instintos sexuais, né, e desses instintos mais básicos, e por isso que eu também coloco aqui no verbete a questão dos medos, que são uma das emoções mais básicas e primárias do ser humano e que mais afetam, né, a nossa condição, a gente vai conseguir, nossa, ter uma liberdade muito maior. Né? Quando a pessoa consegue não precisar disso, suplantar, né? Ela vai conseguir ter um olhar muito mais fraterno, muito mais discernido, lúcido sobre a humanidade e sobre a própria condição evolutiva. Tá? E as energias conscienciais são parte disso, porque todos os nossos veículos têm o mínimo. Né? Então, por exemplo, para manter o soma, o que precisa minimamente? As rotinas físicas de sobrevivência. E para manter o energossoma, minimamente EV. Né? Não tem como a gente escapar disso. A gente está numa vida energética e o EV ele é a chave disso. E com relação às memórias, isso é muito importante, porque mesmo a pessoa tendo identificado memórias do passado, ou até mesmo aqui no presente, né? A gente está sujeito às interferências mnemônicas e também interferências pensênicas de outras consciências. Então, se a gente não tiver essa autodefesa energética, a gente vai se misturar a N memórias, a N pensenes que não são nossos. E aí é um grande problema. Né? Então, continuando aqui, agora em Teoriologia, página 2, primeira linha. Poderia falar acerca da teoria do locus de controle? A teoria do locus de controle também é uma teoria psicológica, tá? Para explicar o quanto que nós nos vemos como responsáveis dos eventos que acontecem conosco. Tá? Também surgiu de pesquisas aí, que a gente não vai entrar no mérito, mas basicamente o que ela fala? O que é o locus de controle? É da onde que a gente está controlando o quê? Né? Assim como tem a torre de controle lá dos voos e tudo mais, a gente tem que pensar assim, no nosso caso, quem controla a nossa própria vida? É a nossa pensenidade? São as nossas decisões? Ou existem pensenidades alheias, decisões alheias, ou, enfim, holopensenes, né, que influenciam essa conduta e essa direção de conduta? Tá? E a outra coisa, principalmente, é o quanto que a gente se sente responsável perante isso. Então, não é só saber que nós estamos no controle, mas é realmente, teaticamente, a pessoa assumir a responsabilidade pela própria vida. Então, por exemplo, eu cheguei hoje muito em cima da hora, o problema foi meu, a desorganização é minha, não é a equipe do tertuliário, o processo externo. O Brasil está em crise, existe uma crise, mas se eu estou com problemas financeiros, não é a crise do país que provocou meus problemas financeiros, ela pode agravar, mas eu também tenho meu grau de responsabilidade. Eu estou assediado, o problema é o assédio que está me assediando, mas qual é o autoassédio que está provocando o heteroassédio? E por aí vai, né? Tudo na nossa vida tem a contrapartida. Eu também acho que a gente não pode analisar e achar, partir para um outro lado, que é da culpabilização. Eu acho que aqui na Conselhologia a gente até uma época tinha muito disso. Então tudo era a gente. Tudo é a gente, não tem genética, não tem holopensene, não tem nada. O externo não tem influência nenhuma. A gente é responsável por tudo. Eu acho que existe um meio termo. Na evolução, a gente evolui em conjunto. Então, existe a parcela que é individual, intransferível, insubstituível e é nossa. E existe a parcela que é do universo. E aí a gente está dividindo a conta. No fundo, a gente divide a conta. Né? Mas se a gente tiver essa noção do nosso percentual, vai ser muito mais fácil viver com essa condição externa. Ami, fazer uma pergunta para a Thaís aqui. Na página 2, em Fatologia. Terceira linha de baixo para cima. A manutenção das terapêuticas eficazes e prevenção das recaídas. Quais as que você usa aí para manter, Thaís? Olha, a gente comentou agora há pouquinho, e eu citei assim, que cada um tem a sua doença, né? Acho que aqui a gente pode pensar o seguinte, que todos nós temos rotinas importantes de serem cumpridas para manter o nosso bem-estar, né? Eu hoje, como eu falei, eu valorizo muito o bem-estar, a qualidade de vida, então pensar desde um sono, meu colchão está adequado, as condições de claridade, de temperatura que eu vivo são adequadas para um sono adequado. Tá, primeiro ponto. Depois, a alimentação, eu tenho uma dieta balanceada, eu como verdura, eu tomo água durante o dia,
na quantidade, com a qualidade que ela precisa, uma água potável, uma água que seja de um pH bom. Eu faço, né, eu tenho, vamos dizer assim, uma afetividade equilibrada com seres subhumanos e humanos, plantas, enfim, com tudo. Eu tenho rotinas de mental soma. Enfim, ela vai pensar todas essas rotinas, né, que mantêm esse bem-estar, o EV, que é importante, e aí ela vai fixar essas rotinas dentro da condição dela, do temperamento dela, das possibilidades dela, e vai procurar manter. Né? Essa é a disciplina. E a prevenção é ela pensar o que não pode faltar e o que ela deve evitar. São os mínimos e os máximos, né, que acho que o pessoal da Proex fala, né? O que minimamente eu preciso fazer, que não pode faltar, e qual que é o meu máximo? Vamos dar um exemplo. Para mim é importante andar todo dia um pouquinho, mas se eu andar 30 minutos todo dia, vai me fazer mal. Então, eu já descobri que se eu ando 30 minutos num dia, 15 no outro, faz bem. Então, existe um mínimo e um máximo. Se eu fizer um EV por dia, vai ajudar? Vai, mas se eu fizer 20, vai ser melhor. Né? E aí vai, mas se eu fizer 20 tudo na mesma hora, vai ajudar? No meu caso, não, porque eu fico iscando o dia inteiro. Então, eu preciso fazer 20 ao longo e saber fazer assim. Às vezes, eu vou precisar esterilizar a energia, não só fazer EV. Entendeu? Então, assim, inclui o autoconhecimento para você saber aonde que você tem as suas fissuras, as suas brechas, para você mapear isso. Hoje eu posso dizer assim, eu sou especialista nisso, eu vou viajar, vou fazer qualquer coisa, mesmo no meu dia a dia, eu penso em tudo. Desde até onde que eu vou, a direção que eu vou, se eu posso convergir, sabe? Rotinas que eu posso juntar, o que é parecido com o que, locais, funcionabilidade. Então, acho que tudo isso vai otimizando a manifestação da consciência. E até desocupa espaço da memória, né? Porque aí a pessoa usa a memória mais para realmente produzir coisas, né? E não só se lembrar de coisas, né? Só continuando aqui na página 3, sobre as neossinapses advindas do rompimento com o passado. Você poderia falar mais? Olha, foi interessante um exemplo que eu tive quando eu fiz uma das libertações, eu tive várias, né? Mas teve um sentimento que eu tive de mágoa em relação a uma pessoa que eu libertei, e no outro dia, gente, a sensação que eu tinha era que eu tinha, despejado um caminhão de mudança, e eu estava leve, muito leve. E aí eu podia pensar coisas novas. Aquilo não ficava ocupando, é como se fosse um entulho, sabe? E aí você fala, poxa, eu posso... Nossa, e aí eu via que eu estava otimista, que as coisas estavam positivas, que eu pensava que as coisas poderiam acontecer. Porque, em geral, no meu caso, né, as memórias traumáticas traziam um pessimismo muito grande. Então, tudo era nosográfico, difícil, ia acontecer errado, a fracassomania, né? Então, no momento que eu tirei esse bagulho, tirou a fracassomania e aumentou o sentimento de fraternismo e amor. Então, a raiva, você tira a raiva, você coloca amor, né? Quer dizer, você consegue entender, ter gratidão. Então, foi um autodesassédio, né, Thaís? Um autodesassédio. Acho que é isso. Quando você desentulha, você tem condição de ocupar a sua pensanidade com coisas boas. É claro que quem vai optar por isso é a própria consciência. Né? Essa leveza, então... Desculpa. Essa leveza poderia ser um indicador, então, de autossuperação. O que você acha? Eu acho que naquele caso foi, mas como eu tive vários outros, eu imagino que ainda o pote deve ter muitas coisas escondidas, né? Mas eu sinto hoje uma leveza de manifestação muito maior. E todos os gargalos maiores que eu passei, essa leveza foi um indicador. A leveza e a pensanidade positiva, né, o fato, que aí a pessoa, assim, fica menos antagônica, menos... o contrapensene diminui, então a benevolência aumenta, né, o sentimento de empatia, enfim. Pessoal, antes de continuar aqui com as perguntas, a gente vai fazer algumas divulgações aqui. Nós vamos ter agora a próxima turma, a turma 5 da Escola de Parapsiquismo, nos dias 18 a 22 de julho de 2016. Então, essa modalidade ela tem 3 módulos, cada módulo tem 5 dias de duração. Os módulos acontecem em julho, agora de 2016, depois janeiro e julho de 2017. Esses módulos eles são mais práticos, eles têm teoria, mas muito mais prática do que teoria. Utiliza-se de metodologia ativa, onde os alunos são participantes, são protagonistas, e se desenvolve competências parapsíquicas, né? Esse conceito de competência que foi adaptado aí da pedagogia convencional. Tem uma aprendizagem progressiva, onde se começam através de competências básicas, depois intermediárias e depois avançadas. Só para citar alguns exemplos, a gente trabalha atenção dividida, que foi até citado aqui pela professora Thaís, clarividência, telepatia, acoplamento, assim, desassim.
E no final lá as mais avançadas, do tipo semipossessão, instalação de campo e pré-epicentrismo. Então quem tiver interesse aqui é só procurar a recepção do CAEC. O número de vagas é limitado a 25, porque a gente trabalha bem assim, bem individualizado, então são 25 vagas, quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC. O telefone é 3525-2652. Nós vamos ter aqui o curso Leitura Lúcida do CAEC, com início no dia 6 de março. Tem aqui inúmeros temas, né? São 27 temas, vários professores, e são 4 módulos. O primeiro módulo vai ser no dia 6 de março. Depois nós vamos ter o curso Como Fazer Dicionários, que vai ser agora no dia 23 a 24 de janeiro de 2016, das 15 às 19h30, aqui no CAEC mesmo, e é uma parceria com o Colégio Invisível da Dicionariologia Conscienciológica. Também informações no CAEC. A 12ª semana da Maxi Proexis com o 14º Balanço Existencial. A semana da Maxi Proexis vai de 6 a 14 de fevereiro de 2016 e o Balanço Existencial de 6 a 9 de fevereiro de 2016. É um evento que sempre acontece aqui no Carnaval. Tem também aqui vários professores, é bem extensa a programação. Vamos ter o curso Imersão em Ectoplasmia nos dias 18 a 20 de março de 2016, um curso promovido pela Ectolab. Então, informações podem ser obtidas no CAEC também ou então na Ectolab. O curso Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica, de 19 a 21 de fevereiro de 2016. Esse curso é baseado no livro Mapeamento da Sinalética, da professora Sandra Tornieri. Vai ser também aqui no CAEC, nos dias 19, 20 e 21, tem vários itens aqui, vários temas, mapeamento da sinalética de recepção, de instalação, de evocação pensênica, parafisiologia da sinalética, e por aí vai. Então começa na sexta-feira à tarde e vai até domingo, às 4h30. E o 3º Fórum Internacional de Seriexologia e 4ª Semana de Autopesquisa Seriexológica. E 1º Ciclo de Debates em Holobiografologia, um curso promovido pela Consecutivos, um evento, né? Vai do dia 21 a 28 de abril de 2016. Vai ser tratado aqui o estudo da personalidade da Marie Corelli, que, por hipótese, é a personalidade consecutiva da Thelma Crespo. E vai ter o primeiro chá inglês retrocognitivo, que vai ser o 2º experimento retrocognitivo grupal da CCCI. Vai ser no dia 21 de abril, dentro dessa semana, no Hotel Mabu Interlúdio. Traje de época, o horário 5 horas da tarde. E aí todo o evento tem uma programação muito extensa aí de seriexologia. Quem tiver interesse, é só procurar Consecutivos. Deixa eu ver o telefone aqui. O telefone é 45 2102 1459. Ou também pelo site da Consecutivos, consecutivos.com.br. Vamos lá. Tem uma pergunta, Thaís. Você falou antes lá da questão do incêndio, né, que a pessoa morreu com incêndio, por hipótese, e que aí foi um trauma assim, contundente, foi pontual. E aí é uma memória, digamos, traumática, mas é um trauma pontual. E aí eu estava pensando, me ocorreu o seguinte, e se for o contrário, fossem mini traumas, por exemplo, a pessoa trabalha como cozinheira, sei lá, e vive se queimando, e forma uma dessensibilização, por exemplo, há um processo de dessensibilização, acho que ela perde a sensibilidade, e aí aquilo, vamos supor, é uma coisa mais crônica. Aí, qual seria a diferença entre esses dois traumas, tanto na questão da identificação, como é que faria para identificar e tratar? Porque, em termos de memória, acessar essas memórias deve ser um processo diferente, não sei. Pelo que eu estudei, uma das coisas que reforça bastante a memória é tanto a intensidade daquele evento para a pessoa, quanto a frequência. Então, você está correta. Tanto uma coisa pontual, vamos dizer assim, um mega trauma, né, um mega, sei lá, frustração,
quanto também, ó, trauma, gente, só lembrei de uma coisa, não é só alguma coisa, por exemplo, que às vezes aconteceu com ela, às vezes uma traição, alguma coisa que ela não esperava de alguém, né? Pode não ser nem com ela, mas com alguém que ela conhece. Eu vi, sei lá, você com alguém, né, traindo. Poxa, como que a Denise foi fazer isso? Então, aquilo pode ser um trauma para mim. Então, é algo tanto verificado, observado, quanto também vivenciado. E a outra coisa é essa que eu estava falando, da intensidade e da frequência. A intensidade depende da interpretação da própria consciência. Né, o quanto que aquilo significa para ela. Então, para mim, se, por exemplo, lealdade é um valor, traição vai ser péssimo. Né? Mas, se não for tanto, traição pode sair pela, vamos dizer, pela diurese, né? Pode não ter um valor tão grande quanto é para outras pessoas. E a questão agora já do fogo, por exemplo, ou qualquer coisa física, né, já não é tanto questão de valor, mas daí é do corpo físico, sobrevivência. Daí acho que a questão da frequência que você falou vai ter muito a ver com um nível de autocuidado da própria pessoa. Então, se aquilo está afetando ela, e ela está deixando que isso continue a afetar, é uma condição da própria consciência. Daí eu veria que a doença maior está nela, não está nem no ato de queimar constantemente. É no ato da negligência. A negligência seria o maior problema dessa pessoa se ela não tomar partido. Mas se ela vê que aquilo está atrapalhando, por exemplo, um bullying. Um bullying é o quê? Um desrespeito, né, cometido de uma pessoa para com outra. Frequente, ele pode criar sérios problemas. Né? Hoje em dia a gente tem isso, esse assunto está sendo muito divulgado, falado, mas se a gente tirar a palavra bullying, né? Só o ato de desrespeito, todo dia você ser caçoado, todo dia você ser desvalorizado, né? Isso faz um efeito, né? Na identidade, na autoestima, né? Na condição de como a pessoa se posiciona perante os outros. Então eu vejo assim, qualquer que seja né, o evento causador, ou enfim, né, seja ele frequente ou não, de grande intensidade, a pessoa precisa fazer algo com aquilo. Então, ela precisa identificar que aquilo tem um impacto nela, qual o impacto que tem e o que está, vamos dizer assim, na alçada dela, né, o que ela pode fazer para aquilo. Se ela pode fazer algo, que ela faça. Se ela não pode, que ela busque ajuda para que alguém possa ajudá-la a fazer. Acho que é por aí que você estava comentando. Mas acho que é legal ela ter trazido a questão dos mini-traumas, porque às vezes a gente só pensa em trauma grande, né? E às vezes pequenas coisas do dia a dia vão acumulando e vão deixando a pessoa saturada, né? E vão interferindo na vivência, na qualidade, enfim, na manifestação dela, né? Queria perguntar? Pode perguntar. Aqui na conformática, na própria definologia, você fala do gerador de reequilíbrio holossomático, pacificação íntima e realinhamento proexológico da consciência, homem ou mulher. A minha pergunta é assim, a pacificação íntima, ela é um estado ou uma emoção? Ela tem relação direta com a emoção e o controle emocional, ou ela é ou poderá ser também anterior ao controle emocional? Dentro da minha concepção, das minhas pesquisas de emoção e sentimento, ela não é uma emoção, tá? A gente pode falar que as emoções são todas reações, tanto primárias quanto secundárias, né? Menos elaboradas. Qualquer reação menos elaborada, um susto, uma alegria menos elaborada, uma tristeza, né? São emoções. Um sentimento, ele já é, vamos dizer assim, uma elevação, vamos colocar assim, né? Ou um trabalho um pouquinho maior em cima dessas emoções. Então, para você ter paz, é algo complexo. Você concorda comigo? Um susto é algo bem simples, né? Simples, eu digo, bateu, voltou, né? Ou um reflexo até na patela do joelho, né? Uma dor. Agora, você sentir, por exemplo, as dores da humanidade já é diferente, né, da dor do joelho. Né? Você sentir um estado de acalmia, de transfusão com o universo, de conexão, já é algo mais elevado do que simplesmente uma alegria. Né? Então, geralmente, os sentimentos eles são um pouquinho mais trabalhados e interferem nesses sentimentos a nossa cognição. Por isso que quanto mais a gente tem entendimento, eu penso, inteligência evolutiva, né, em suma, mais a gente consegue transformar esses afetos, né, negativos e qualificar os afetos positivos. Né? E aí a pacificação íntima ela seria o resultado desse esforço. Ela não é uma coisa que a gente pega nem que empresta, mas que a gente conquista ao longo de várias vidas e também ao longo assim, do nosso dia a dia, da nossa cotidiano, né? Porque não é uma coisa completamente, como é que fala,
não é um extrapolacionismo, não é algo passível, né? Às vezes a gente pode vivenciar a paz interior no meio do dia, né? Aqui dentro da tertúlia, né? No meio da natureza. Mas essa pacificação que eu estou falando aqui, ela é uma pacificação um pouco maior, que é resultado de um trabalho de autopesquisa, de autoterapia ou de heteroterapia, enfim, mas de trabalho mesmo, esforço, para a pessoa se colocar dentro de uma coerência evolutiva que permita ela se sentir bem com ela mesma. E esse se sentir bem é que traduz-se, né, nessa paz interior e nesse alinhamento maior com a ProEx e nesse reequilíbrio holossomático, porque quando a gente está mal, de alguma forma incoerente, nós temos doenças, né, sejam físicas ou conscienciais, e elas impactam, né, então assim, você acaba produzindo isso ou sendo impactado por isso. E quando você tem uma maior coerência, uma maior paz interior, né, você vai ter inevitavelmente mais saúde e mais coerência com o universo, né? Não sei se ficou claro. Então, continuando aqui, em tecnologia, na página 2, quarta linha. Poderia citar sua experiência relacionada à técnica do enfrentamento do mal-estar? Olha, eu fugi muito dessa técnica, tá? Então, assim, eu só comecei a enfrentar quando eu comecei a escrever o livro, foi em 2006. Então, em 2006, eu decidi que com dor ou sem dor, com chororô ou sem chororô, eu ia escrever. E foi essa a minha técnica do enfrentamento mal-estar. Então, foi fazer um livro autobiográfico que me obrigaria a me confrontar comigo mesma. Então, se eu estava tanto fugindo de mim, eu precisava, em algum momento, me encantoar e me colocar frente a frente, né? E essa foi a maneira que eu arranjei aí para fazer isso, tá? Então agora a técnica do enfrentamento mal-estar, ela desde uma técnica que pode ser, que nem eu falei, a pessoa, vamos supor uma coisa bem simples, a pessoa está com uma dor de dente, tá? Só que ela está há vários dias com essa dor de dente, e ela não está fazendo nada com a dor de dente, daí a dor de dente começa a dar pus, né? Começa, sei lá, a inchar, chega uma hora que ela está, sei lá, não consegue falar, chega uma hora que ela tem que enfrentar aquele mal-estar, né? Aquela dor, aquele inchaço, ela tem que fazer alguma coisa com aquilo. Então, esse enfrentamento é uma decisão, né, parte de uma decisão, de um autoposicionamento firme da própria consciência, desde para com pequenas coisas que a afetam, quanto para grandes coisas. Por exemplo, o enfrentamento do mal-estar quanto à falta de uso dos seus próprios trafores, quanto ao subnível evolutivo, quanto à falta de concessões, por exemplo, para arranjar uma dupla, quanto a dificuldades no emprego, qualquer coisa. Então, qualquer coisa que a pessoa sinta mal-estar, né, prolongado, e que ela vai deixando, né, ficar, o mal-estar vai aumentando, e aí essa técnica ela é eficazíssima, né? Quer dizer, ela é muito boa. Mas o mais importante mesmo é que a pessoa não deixe esse mal-estar aumentar, que ela já enfrente isso num primeiro momento, porque aí a ferida é menor, a dor é menor, a seriedade, a gravidade do problema também serão menores. E aí é mais fácil você recorrer a uma solução. Tá? Em geral é mais fácil. Quando a coisa está mais, né? Tem gente que, por exemplo, precisa amputar um pé porque não negligenciou uma dor, uma veia, sei lá, uma má circulação. Ou uma diabetes, né? Eu tenho uma pessoa conhecida que não tomava, esquecia de tomar medicamento para diabetes, ficou cega de um olho. Então, gente, pensa bem, não tomar um medicamento, o que isso provoca na pessoa? E é uma coisa tão simples, né? Tomar medicamento, né? Você quer memória, disciplina, mas dói menos do que perder a visão. Ou que amputar um pé, ou que você perder o bonde de um grupo evolutivo, ou você não poder recuperar uma tarefa, ou um tempo, ou um momento, ou oportunidades que já se foram. Então, eu vejo que essa coisa do time, né, das escolhas, desses enfrentamentos, eles são importantes e devem ser cirúrgicos na medida do impacto que eles têm na nossa ProEx e no nosso bem-estar. Oi, Thaís, parabéns aí. Na página 4, na questão pensenologia, você coloca 10 transtornos passíveis, né? Tá. Dentro desses 10 transtornos, o que você observou nas suas autopesquisas? Eles têm percentuais ou têm predominância de alguns, no seu caso? Tá. No meu caso, eu tive o 2, predominância do 2, da excitabilidade do 5, do 4. Na verdade, assim, olha, o que acontece, eu já não sei nem como começar por onde, né? Porque pega tudo, né? Mas eu acho assim, dentro desse processo de estresse pós-traumático que eu vivenciei,
eu vejo que essa condição da excitabilidade aumentada do humor, a pessoa que passa por isso, ela fica num estado de desequilíbrio emocional. Cada um para um lado, vamos dizer assim, um para o lado fóbico, outro para o lado, sei lá, do transtorno de humor bipolar, o outro ansiosismo, mas aquilo assim, desequilíbrio. Então a pessoa vive permanentemente como se ela tivesse frente àquele processo, vamos dizer assim, aversivo, né? Quer dizer, ou aquela lembrança, ou aquele objeto, enfim, aquela situação que ela vivenciou e que foi traumática para ela. Então, isso eu acho que seria, desses pontos aqui, o que mais preponderou em mim. Mas, no momento que isso acontece, a pessoa acaba tendo distúrbio de sono. Então, por exemplo, eu tive bruxismo anos, e hoje eu tenho bem menos. Mas, assim, 90% menos, e isso faz eu dormir melhor. Dormindo melhor, eu fico melhor. Então, o distúrbio de sono também é uma coisa que impacta. E eu conheci muitos intermissivistas, eu estou falando isso, que tinham isso. E, inclusive, bruxismo, distúrbio de sono, doenças psicossomáticas, e eles também tinham hipótese de processo traumático. Então, eu acho que vai por aí. Thaís, a gente pode pôr como hipótese, por exemplo, essa primeira aqui, ela é bem interessante, né? Vale. Amnésia, hipomnésia ou lembrança recorrente. É bem importante. Porque quando você começou a sua pesquisa, que você começou o seu livro, você começou a buscar isso aqui, né? Foi recuperar. Então, a partir daqui, de repente, você começa puxar os restantes, não é? Pode ser. Se for por uma questão didática, eu concordo. Eu acho que é pela memória. Você começa pela recuperação de memória, né? Porque você está lá refém da memória. Não sabe que tem a memória, não é? Depois você vai vendo, isso aqui, gente, eu tinha... Nossa, eu tive rememoração de eventos em terapia que eu nem imaginava dentro do útero. Que tinha impactado, e eu regredi lá, que nem a criança. Então, assim, daí você vê que realmente a memória está impactando. Porque a pesquisologia faz isso, né? Faz. Ela faz a gente adentrar na nossa alomemória, ver o que está fazendo com que a gente tenha a hipomnésia, ou que tenha branco mentais, ou que faz com que a gente não enfrente uma realidade que provoca as distorções cognitivas. E a gente vai arrumando justificativas, né? É isso aí. Ou vai inventando historinha para a gente mesmo, né? Daí aquelas distorções, né? A gente vai preenchendo as lacunas de uma forma errada. Sim, né? Porque ela não sabia outro jeito. Sabe o que é. Muito legal esses seus 10 aqui. Foi bom você ter chamado a atenção, porque um dos critérios diagnósticos do transtorno de estresse pós-traumático, que mais é comum, né, nos pacientes que têm isso, são as lembranças recorrentes. Ou um desses, né? Ou amnésia ou hipomnésia. Mas, em geral, são lembranças recorrentes. São sonhos repetitivos que a pessoa tem com relação ao evento traumático. Como aqui a gente está trazendo o processo da holomemória, que é um pouquinho, o baú é mais grande, maior, né, o negócio, daí nem sempre ela tem a lembrança, daí pode ser que ela tenha a hipomnésia, né, e aí vai, vamos dizer assim, essas memórias vão ter um impacto de outras maneiras, né. E a número 7, a hipervigilância, também é uma condição muito complicada. Porque a pessoa não relaxa nunca. Você foi fisioterapeuta e sabe muito bem disso, Gente, né? Você pode falar um pouco sobre isso, sobre o viés que você botou aí? Não, essa questão da hipervigilância é essa questão. A pessoa, ela não vive, ela tem medo. Tem um livro na Holoteca que eu sugiro para todo mundo ler, que é Medo de Viver. Só o nome já me impactou, né? Porque eu falei assim, ele fala da história daquela ativista política de Mianmar, que não é nem Mianmar hoje, é outro nome. Você lembra? Mao Tse... Isso, San Suu Kyi, né? San Suu Kyi. E é interessantíssima a história dela, porque ela tem um sobrepairamento muito grande perante, né, um país com conflitos, um povo difícil, etc. Mas o que me fez pensar sobre a minha questão, né, dessa hipervigilância, era o quanto que eu vivia para não morrer. Eu tinha tanto medo da morte que eu não vivia. Tudo era para evitar. O que eu vou fazer para evitar isso? O que eu vou fazer para quê? Não, se eu não conseguir, eu não consigo isso. A rejeição... então, era tudo para defender. E aí você fica num... Imagina, é uma neurose, né? Porque quem que vai relaxar se o inimigo está solto? Mas é um paradoxo, né? Porque quanto mais você faz isso, mais você se aproxima da dessoma. Exatamente. Porque mais você vai tendo, né? Vai criando doenças, distúrbios, né? Agravando condições. Exatamente. Você pegou no ponto. É isso aí. Legal, parabéns aí, obrigada. Imagina, obrigada. E eu acho que esse sentimento de impotência também é uma coisa importante de falar, porque a pessoa vai ficando impotente. A questão do trauma é quando algo nos acontece que a gente se vê sem possibilidade de intervenção. Isso, na maioria das vezes, é um fato. Por exemplo, às vezes a pessoa está num assalto, ela não tem como brigar, ou ela até tem, mas vamos dizer assim, não é uma boa condição, não é uma boa opção. E aí ela se vê numa condição de impotência. Só que o que acontece é que na memória dela fica gravado
esse sentimento de impotência, e se ela não trabalha esse sentimento, ela se sente isso, ela leva esse sentimento para tudo na vida. Então ela começa a se sentir impotente perante até, não sou capaz dos 20 EVs, eu não sou capaz de fazer coisa para os outros, eu não sou, enfim, não sou capaz, né? Então ela incorpora uma crença negativa e com isso ela se restringe, ela se castra como consciência, e isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então é importante realmente trabalhar esses sentimentos, essas crenças que ficaram, para a pessoa transpor isso e ela começar a resgatar o próprio potencial. Thaís, você tem algum exemplo da sua vivência, ali na parafatologia, sobre o uso dos paraengramas autoassistenciais nas neopegadas conscienciais? Eu achei bem bacana esse dos paraengramas, que na verdade ele é um verbete, né? Não é meu, é de um médico, inclusive homeopata, que eu ouvi essa tertúlia, eu conversei com ele, né, e eu achei que tinha muita relação com esse meu verbete em função da questão mnemônica, né, da memória. Eu vou explicar do jeito que eu entendi, porque ele tem uma explicação muito mais complexa do que a minha. Então surgiu os teletertulianos e tertulianos para poder ver a tertúlia desse médico depois. E a neopegada também é um outro verbete. Eu fiz uma jogadinha aqui no sentido da gente poder usar esses paraengramas, que seriam... Engramas seriam, vamos dizer assim, eu vou chamar de pedaços de memória, mas assim, vamos colocar aqui que são unidades, né, de memória, mas de memória, vamos dizer, maior, né, por isso seriam paraengramas, de autoassistência. Então, assim, a pessoa vai recuperar aquilo que é positivo e evolutivo. E ela vai se permitir não só recuperar, mas também imprimir memórias positivas, né, e evolutivas. Na onde? Nas neopegadas, ou seja, no novo caminhar evolutivo. Então, no momento que ela se liberta ou vai se libertando dessas emoções, ela vai imprimindo um novo passo, um novo olhar, uma nova postura evolutiva, né, e uma nova pegada. Né, ela vai fazendo uma nova edição de si mesma. Então, tem a edição... sei lá, 1900, eu estava na edição 1300, agora eu estou chegando na 2000, daqui a um tempo acho que eu vou estar na 2000, cronemicamente, né, atualizada, mas eu vejo, e eu estou falando isso, parece brincadeira, mas a minha cabeça era de 1500, idade média, mais ou menos, parou. Então é como se tudo congelasse, aquele filme quando você faz o congelamento, e a libertação mnemônica e das memórias emocionais é quando você aperta o play. Pronto, descongelou. Aí você pode, posso continuar, eu posso fazer escolhas, eu posso mudar a minha história, mesmo eu tendo esse passadão, mesmo eu tendo esses comprometimentos, eu posso ser diferente, eu posso agir diferente, né? Eu posso conseguir coisas. Né? Então isso é muito libertador, né? É muito positivo, é muito autoestimulador. Então foi um convite, na verdade, né? Esse último parágrafo aqui. Isto seria o retorno ao livre-arbítrio? Isso. Porque ela fica no determinismo dela mesma. Isso mesmo, ela fica, como eu falei aqui no paradoxo, o paradoxo da vítima de si mesma. Ela sai de ser vítima de si mesma, das suas memórias, dos seus medos, né, das suas incompetências, dos seus erros, e passa a ser autorresponsável e automotivada com a sua própria evolução. Né? Sai da condição de vítima para assistente. Né? Assistente, é isso aí. Muito bom. Oi. Pegando agora? Ah, sim. Não tenho pergunta. A senhora faz a utilização, no processo de rememorização, da utilização de duas técnicas principais, hipnose e apometria, ou se a senhora já conheceu a utilização desses dois métodos no processo de rememorização de eventos traumáticos extra-vida encarnada, e se a senhora faz o uso frequente, porque, por exemplo, eu até achei interessante, eu fiz um processo semelhante a esse, foi um processo bem profundo, foram 9 revivências, não foi nem um processo de visualização da encarnação em si, foram 9 revivências da vida, das vidas passadas, das personalidades psíquicas. E eu achei bem interessante esse tema, porque eu acabei de chegar aqui e... Até que ponto, outra pergunta também, essa foi a primeira pergunta, hipnose e apometria, que é um termo técnico para os métodos utilizados no processo de regressão.
Então, vamos fazer por partes? Posso te responder e você faz a segunda pergunta? Pode. Eu não conheço a apometria, mas já vi alguma coisa a respeito. Agora, da hipnose, meu tio era hipnólogo. E eu um dia pedi para ele, eu sou muito de experimentar. Eu falei, tio, me hipnotiza, eu quero saber como é que é esse negócio. E ele falou que eu era muito fácil de hipnotizar. E eu tinha a imagem que eu era super dona de mim. Como que eu sou fácil de hipnotizar? Não, eu te hipnotizei na hora. Como que você me hipnotizou? Você não me hipnotizou. Eu fiquei brava com ele, né? Porque eu achava que eu não tinha sido hipnotizada. Eu até fiz o curso dele de hipnose, mas assim, eu fiz para conhecer, né? Então, assim, a hipnose tem eficácia? Tem. Eu não acho que seja um método, vamos dizer assim, ideal, porque você coloca nas mãos de outra pessoa o que você pode fazer sozinho. Né? A gente tem até o laboratório da autorretrocognição aqui, não sei se você conhece. Mas, assim, não descarto. Né? Eu acho que se for para fins evolutivos, se for ajudar, pode ser um método. Agora, tem que ser feito por uma pessoa que é profissional, um ambiente, né, homeostático, enfim, com certos cuidados. Né? Agora, a apometria, acho que você que pode me falar, né? Porque eu não conheço muito. Eu só queria complementar que a gente aqui na Conscienciologia não recomenda muito essa questão da hipnose por causa das interferências. Tá? É difícil você encontrar um hipnólogo que entenda de assédio, desassédio, que entenda de multiexistencialidade, multidimensionalidade. Então, normalmente, né, nesses processos hipnóticos, pode acontecer interferências de consciências extrafísicas e que o hipnólogo normalmente, não posso dizer que todos os casos, mas normalmente não entende. Então, às vezes, se capta informações do passado que às vezes não são da própria pessoa. E às vezes essas interferências podem influir tanto na rememoração de quem está sofrendo a hipnose, como do hipnotizador. Às vezes, como o hipnotizador em geral não entende desses processos, podem entrar no meio de informações do passado de outras consciências, inclusive do próprio hipnólogo. Tá? Então tem uma série de condições aí que a gente acha que o melhor é a própria pessoa acessar as informações dela mesma. Tá? Então esse aí tem uma série de... A apometria eu também conheço pouco, a questão do Lacerda, que estudou um pouco. Eu conheço a apometria, eu participei durante muito tempo. Assim, dentro da Conscienciologia, como eu vejo a apometria hoje, é uma leitura do seu campo energético e os médiums realmente, depende da habilidade do médium, ele incorpora a sua memória. Porque, assim, a primeira vez que eu participei, o médium foi falando, e conforme ele foi falando, veio na minha tela mental tudo aquilo que eles estavam falando, e eu senti aquilo lá era meu, não era de ninguém mais, era meu. E, assim, é um desassédio gigantesco que eles fazem. Né? Só que, assim, não tem autocrítica, não trabalha EV, eles... Se eles percebem que você tem parapsiquismo, eles vão puxar você, né, vão convidar você a participar, mas sem o estudo, sem o preparo, sem desassim. É assim que eu vejo hoje a apometria, né, com os outros olhos, depois de quase 15 anos. Eu lembrei da IC Consecutivos, né, que é uma ótima IC que está promovendo cursos e técnicas, né, para ajudar nessa rememoração aí das nossas vidas e também da nossa condição como consciência, né? Vale a pena, talvez ele lê alguns, acho que você ainda não leu nada sobre a Conscienciologia, algumas coisas, livros básicos ainda não. O livro Retrocognições também, né? Está passando agora, chegou aqui. Está tem visitando, o livro né? também, olha. Mas tem os livros básicos, né, o de projeciologia, que explicam muito essa questão da apometria, que é você fazer a experiência fora do corpo por você mesmo. Né? E o primeiro da bibliografia é do Wagner Alegretti, do Retrocognições também, né, que a gente tem específico sobre esse tema. E tem uma instituição conscienciocêntrica que chama Consecutivos, que ela estuda só essa questão das vidas sucessivas. Tá? Esse acesso, esse trabalho com essas memórias aí do passado. Tá? Mas se você quiser depois mais informações, tem uma série de livros aí, a gente pode te falar depois. Tá? A segunda pergunta? Eu ia perguntar, porque eu percebi, pelas minhas experiências pessoais, que existe uma diferença entre a terapia de vidas passadas convencional, que geralmente é a utilização de técnicas de relaxamento, só que ocorre apenas uma visualização. E pela experiência subjetiva que eu possuí, pela minha experiência pessoal, você pode ultrapassar o viés da revivência superficial e atingir da visualização para a revivência, que seria a manutenção naquela vida por talvez de 1, 3, 6 meses ou até um ano, numa única vida, numa única espécie de trauma, até o reprocessamento completo daquele trauma. E só a partir do reprocessamento completo, integral, pela revivência continuada,
é possível uma plena libertação. Se a senhora consegue ver pelo seu trabalho técnico essa distinção entre uma visualização superficial e uma revivência completa. Olha, eu não vejo que é só a questão de visualizar o revivência completa. O que eu vejo é você completar o processamento daquela memória. Porque eu não sei se todos nós temos condição de acessar todas as nossas memórias. Eu mesma só tive acesso porque o negócio foi meio hard e não tive acesso a tudo. Até hoje eu não tenho acesso a tudo. Eu tive acesso a algumas partes dessa memória. Então, o que eu vejo? Depende do fôlego da consciência, se ela vai ou não rememorar tudo. E depende da vontade dela, juntamente a técnicas, obviamente, né? Para ela conseguir processar essas memórias. Agora, concordo com você que ela precisa processar por completo, né? Igual a gente fazer, sei lá, comida pelo meio, não existe, né? Tem que ser inteiro, né? A pessoa tem que completar, mesmo que ela não tenha a memória completa, mas ela completar aquilo para ela, dar sentido para ela, né? Ela sabia que teve aquela vivência, que ela tem aqueles tipos de rememoração que está sujeito à memória distorcida, mas que ela quer ir para tal objetivo, que ela quer ser uma consciência mais fraterna, que no fundo ela quer, né, trabalhar isso, se por exemplo se refere a uma mágoa, que ela quer se reconciliar com aquela consciência, mesmo que ela não tenha, né, a visão de conjunto. Então eu acho assim, tendo ou não a memória completa, é da responsabilidade e é importante que a própria consciência assuma, né, essa diretriz com relação às próprias memórias. E assuma essa terapêutica, vamos dizer assim, né, um encaminhamento que ela vai fazer com aquelas memórias, né? Queria complementar, só lembrando que na terapia de vidas passadas, a mesma coisa que o professor Amin falou a respeito da hipnose, vale também para a terapia de vidas passadas. Tanto que a questão do assédio, que boa parte dos terapeutas de vidas passadas não tem a menor ideia, sem contar que também tem a questão das leituras energéticas que podem estar equivocadas. Já soube de casos da pessoa achar que estava relembrando um trauma de uma vida passada, quando estava, na verdade, relembrando uma situação traumática, relembrando entre aspas, que não era dela, era do terapeuta. E o terapeuta sabia. O terapeuta tinha passado por uma situação de afogamento, tinha quase se afogado, e aí ele foi depois fazer um processo, daí ele saiu do mar, etc, tal, foi salvo. Depois esse terapeuta, na verdade era essa terapeuta, foi depois, um tempo depois, alguns dias depois, foi atender no consultório, tá? E a paciente lá dela, estou lembrando de um afogamento. Acho que foi afogado na vida passada, quando na verdade, provavelmente a pessoa estava tendo uma leitura dela, do que aconteceu com o terapeuta. Então, essa questão do processo das energias, também do assédio interconsciencial, que o professor Amin lembrou a respeito da questão da hipnose, vale o mesmo para a questão da terapia de vidas passadas. A diferença que tem no processo da conscienciologia, e aí entra nesse tema, é essa questão do auto, porque os fenômenos parapsíquicos, eles são bastante complexos. Próprio aqui na CCCI também, quando há a ocorrência, por exemplo, de uma que a gente fala de semipossessão, um fenômeno, por exemplo, no espiritismo eles falam de psicofonia, esse fenômeno, as pessoas tendem a considerar o que está sendo dito, eu vou pela fala do outro ali, é o real ou não. É como também a gente faz com o terapeuta ou com a hipnose. O problema é que se defende, e essa é a base na conscienciologia, é a descrença. Mas a descrença como? Não do ceticismo daquele que se torna, então tá, esse fenômeno não existe. Mas o ceticismo de, se olha o outro tendo a vivência, você estudou, você busca ter a vivência parapsíquica sobre aquilo. Então, por exemplo, o que seria melhor? Se eu vou num terapeuta de vidas passadas, se eu entendo sobre o processo de energia, e eu ir lá e começar a investigar, e aí eu começo a criticar o fenômeno que eu estou vivenciando ali. E aí a gente vê a complexidade da memória, porque a hipnose também, eu já participei de processo de hipnose, e a dificuldade na hipnose você tem que ser o sensitivo, essa é o diferencial, e você tem que ser o pesquisador. Então, eu não posso só vivenciar a ser a pessoa que submete a hipnose. E no momento que eu fiz isso, aí eu comecei a ver, o próprio hipnólogo ele não entendia de desassimilação. Aí você já começa a misturar os fenômenos. Então, é muito fácil você vivenciar, por exemplo, ir num terapeuta e ele te induzir a uma memória.
mas será que aquela memória que você teve é real mesmo? Ou ele te induziu a memória? Isso em um processo de psicoterapia, não estamos falando de fenômenos em si, parapsíquicos. Em processo de psicoterapia já é uma coisa bastante criticada. Inclusive, tem um processo sobre abuso sexual que era induzido terapeutas dizendo, isso deu processos, de gerar falsas memórias. Então, um assunto que talvez vai te clarear muito aí, estudar o que é falsas memórias, ser crítico, começar a fazer a pesquisa e colocando, mas além da pesquisa, qual é o diferencial de quem está fora e do que a gente quer aqui na Conscienciologia? Você pesquisa, você critica, você é o cético, mas você vivencia, aí você começa a fazer a parte de ser o sensitivo. É esse que é o diferencial básico de toda a Conscienciologia, é isso que, em toda a nossa vivência que a gente tem que ter. Agora, só complementando, o senhor falou em relação a induções, mas tem certas complementações técnicas que podem inviabilizar isso. Por exemplo, durante o processo de hipnose, você pode gravar, você pode tanto gravar foneticamente, como você pode colocar uma câmera gravando, e depois, quando você chegar em casa, você fazer uma autoanálise, pegar todo um questionário e fazer toda uma autoanálise, só questão de gravar, de o hipnoterapeuta ter um conhecimento a respeito de ganchos neurolinguísticos não indutivos, ou seja, ele conduzir neurolinguisticamente, porque o grande poder de um terapeuta, ele tem que ter uma mente limpa, ele não pode ter uma mente suja, ele tem que ter um conhecimento desobsessivo, espírita, pelo menos uma formação espírita sólida, te dá um conhecimento desobsessivo, ele tem que ter a mente dele limpa, ele tem que ter um controle neurolinguístico muito bom para não induzir, mas se ele tiver um controle neurolinguístico, for registrado e o paciente tiver uma autoanálise crítica quando chegar em casa, muitas dessas problemáticas que o senhor colocou são eliminadas ou pelo menos diminuídas. Você está certo, mas agora mais avançado é esse terapeuta que vivenciou isso, é ele se tornar o pesquisador, e aí ele começa a fazer a pesquisa também sem nada desse, sem uma outra pessoa. É isso que são os laboratórios aqui, que esses laboratórios, se você não passou, experimenta, se não, vai lá, começa a fazer repetidamente, e aí você está tendo a vivência. Ali não tem ninguém, não tem uma outra pessoa. O que você tiver ali foi produzido por você. E essa é a diferença das experiências que a gente tem. Acho que tem uma coisa que vale a pena, acho que eu vou retomar a primeira pergunta do Eduardo Doria, como é que a gente evita as memórias falsas e distorcidas, porque no fundo essas técnicas todas, seja dentro ou fora da Conscienciologia, a gente tem que estar lúcido que tudo que a gente fizer de autopesquisa e de heteropesquisa está sujeito a falhas e lacunas, ponto. Então se a gente já começar por aí, nós estamos começando bem, né? É o princípio da descrença e também o princípio da falibilidade. Eu sei que eu sou falível, né, e o que o outro é, a minha percepção é falível, minha memória é falível, a da percepção do outro e a memória do outro também é. Ok. Então, o que eu posso fazer com isso? Daí, eu acho que é a questão da exaustividade, da acumulação de dados. Então, quando você faz pesquisa, anos com você mesmo. Por exemplo, eu tive problemas médicos, eu era obrigada a anotar tudo. Então, eu anoto o que eu penso, o que eu sinto, o que eu comi, o que deu a reação. Então, isso vai dando uma referência, né, de quem é você, o que o outro fala. Ao mesmo tempo, quando você começa a ser mais fidedigno nas anotações das percepções dos outros, tirar o conteúdo emocional. Então, quanto mais você vai exercitando essa acumulação de dados e essa precisão, né, no registro desses dados, mais você vai tendo confiança nos dados, né? E com isso, essa confiança vai te dando pareceres, vai te dando mini-diagnósticos, ou até mesmo hipóteses diagnósticas para você continuar nessa linha de pesquisa, ou mesmo mudar, né, a linha de pesquisa. Eu posso dar um exemplo? Eu tinha várias anotações que não faziam muito sentido com a minha holobiografia. Então, eram coisas que estavam muito próximas a mim, mas eu vi que não era eu. E aí, com o passar do tempo, eu fui registrando tudo isso. Bom, então vou assumir como parte de mim. E aí eu vi, mas era um pouco diferente. E aí veio com dados, viu que esses flashes, essas falsas memórias que não encaixavam em mim, elas eram de uma pessoa muito próxima a mim. Então, quer dizer, eu estava acessando o tempo todo, paralelamente ao acesso das minhas vidas, a vidas passadas de uma pessoa que é muito próxima de mim. E aí, então, mas levou muito tempo, levou uns 15 anos. E, geralmente, aquelas memórias afloravam em momentos difíceis para mim, entende? E aí, não, então, gente, já que isso está chegando, então, eu vejo que também funcionou como um escudo.
Era difícil, mas era um escudo que me ajudava, que me ajudou por muito tempo. Aquelas memórias que não eram minhas me ajudaram. Então, mas não foi muito fácil. Quando eu entendi, gente, mas o que eu vou fazer com isso? E aí, então, eu estou relaborando, pensando como que eu vou trabalhar com essas informações. Thaís, vamos só terminar aqui algumas perguntas que a gente ainda tem aqui. Ó. Em Paradoxologia, página 3, segunda linha, gostaria que elucidasse o paradoxo da simplificação da complexificação. Olha, eu estudei todos os paradoxos, não estudei esse para rememorar, mas eu vou passar, então, a minha visão de agora, tá? Esse também é um verbete, se eu não me engano, né? A simplificação da complexificação, ou, enfim, já está presente aí na nossa literatura conscienciológica há algum tempo, mas basicamente é assim, a pessoa que passa por processos emocionais, e o próprio processo emocional, ele tende a complexificar, ou, vamos dizer assim, criar problema onde não tem. Né? A pessoa geralmente cria isso pelo emocionalismo. Quando ela limpa o emocionalismo, ela tira o problema porque ela enxerga as coisas com clareza. Né? Aquilo que parecia um grande problema vira um problema menor, ou até deixa de ser problema. Ela vê que aquilo é uma questão a ser resolvida como qualquer outro. Porque eu preciso conseguir um emprego. Todo mundo precisa de emprego. Porque eu estou com dificuldade de conseguir um duplista. Todo mundo tem dificuldade. Quer dizer, ou existe essa dificuldade, não todo mundo, mas existe. Então a pessoa, ela desdramatiza, ela vê que aquilo é partilhado por outras pessoas, que faz parte da vida e que é assim mesmo. Né? Então esse é o paradoxo, é o porquê. É porque quando a pessoa está no processo emocional, ela não consegue enxergar isso. Para ela tudo é difícil, tudo é complicado, né? Tudo tem N viés. Então é só uma questão dela se lembrar, né? Que se ela estiver nessa situação de mais emocionalismo, que ela precisa fazer o inverso, né? Desdramatizar e descomplexificar as coisas. Ainda em Paradoxologia, na página 3, agora na terceira linha, poderia explicar o paradoxo de a interprisão grupo kármica compulsória ser possibilidade de autolibertação? Esse é o caso, eu pensei muito na questão da família, né, ou mesmo das pessoas com quem a gente convive mais próximo, né? Então, no momento que a gente escolhe uma família, se a gente teve essa oportunidade, mesmo que a gente não tenha, mas que foi nos colocado, né, como possibilidade, viver com determinada família, que são ou ex-algozes ou ex-vítimas nossas, isso é muito sério. Porque é uma oportunidade de interprisão compulsória, quer dizer, é uma situação que até certo ponto é obrigatória, porque a gente tem que nascer de um pai, tem que nascer de uma mãe, ninguém nasce de geração espontânea. A pessoa tem que viver a partir de algum cuidador, então ela é obrigada a conviver com aquele ex-algoz ou com aquela ex-vítima, e essa convivência, ela pode, quando ela for lúcida, ser um atenuador dessas dívidas, né, dessa interprisão. Então, nesse sentido que eu coloquei esse paradoxo, tá? Da pessoa tomar partido dessas convivências compulsórias com pessoas, até mesmo grupos, às vezes o grupo de trabalho, um grupo de vizinhança, né? Enfim, um grupo de uma cidade, ou até mesmo o grupo evolutivo, às vezes parte desse grupo a pessoa também tem acertos a fazer. E essa convivência vai trazer essa libertação. Agora, em Fatologia, na página 1, sexta linha. Poderia ampliar, se possível, com exemplos sobre a dificuldade e importância em auscultar, aceitar e tratar as mazelas emocionais? Esse caso aqui é o caso básico e clássico, né, que a gente analisa dentro da psicologia e dentro da vida aí comum do ser humano, né? A maior parte de nós ainda tem dificuldade de encarar os nossos próprios problemas, né? E essa dificuldade de encarar gera emoções e essas emoções geram mais problemas. Então, inclusive existe, né, na psicologia até um termo, vamos ver a memória, agora faltou, mas existe um termo que a gente coloca aí para a pessoa que tem dificuldade de descrever as próprias emoções, né? Alexitimia. Alexitimia, isso aí. Eu falei, gente, eu lembro. Então, alexitimia, e aí isso é justamente decorrência, na minha opinião, dessa falta de discriminação das pequenas coisas que a pessoa já vivencia no decorrer do dia a dia, na sua própria vida, né, que geram emoções. E, principalmente, da falta de atenção com ela mesma, né, porque a atenção é o primeiro fator para você poder iniciar um processo, vamos dizer, de retenção, né, das informações. Então, quando a gente não tem essa atenção muito concentrada, a gente acaba deixando escapulir algumas informações e, com isso, fica mais difícil da gente discriminar isso, né, seja na gente, seja no outro. Agora, em argumentologia, o item pensenologia, aquela listagem de 10 itens,
Ele pergunta para você comentar o item 5, excitabilidade aumentada. Imagina, vamos pegar aquela casa criança, acho que ficou 2 ou 3 dias soterrada depois de uma tragédia natural. A pessoa, quando eles filmaram, a pessoa estava em estado de choque, né? A luz atrapalhava, o barulho atrapalhava, o toque atrapalha. Então, assim, a pessoa fica quando ela passa por um trauma emocional ou físico, né? Ou uma situação que exija muito da sobrevivência dela, né? Seja esse, um tsunami, uma decepção muito grande, qualquer coisa, mas que, né, provoque nela esse processo, né? Vai gerar um estado de excitabilidade aumentada, que é uma excitabilidade nervosa. Então, mesmo que ela não queira, pequenas coisas vão perturbá-la, seja a claridade do ambiente, o som, às vezes o toque das pessoas, ou às vezes o fato de sair de casa, que é onde você tem uma maior estimulação do que dentro de casa. Enfim, qualquer coisa, né, que no caso dela, né, evoque essa sensação que ela passou. Mas isso pode ser temporário, tá? Agora, em alguns casos, ele permanece e acaba se traduzindo na hipervigilância que a gente já comentou. Só comentando que tem mais 2 itens aqui que ela já explicou e eu pulei, tá? Da pergunta da Paula, de União da Vitória. E a última pergunta aqui, de Goiânia, professora Thais, em Maniologia, página 3, poderia relatar a mania de permanecer no próprio mundinho? É isso que a gente estava comentando, que a pessoa que é refém das suas emoções e principalmente das suas retromemórias, né, ela acaba permanecendo dentro dela mesma, ela se fecha nesse mundo, nessas memórias, nessas concepções, nessas ideias, até mesmo nessas falsas memórias que ela acha que são dela. E aí, com isso, ela impede, tanto ela quanto os outros, de se assistir, né, mutuamente, de evoluir e de, enfim, ser uma pessoa melhor. Né? Por quê? Porque ela não vai conseguir fazer a renovação. Ninguém renova sem sair de si mesmo. A gente precisa sair, eliminar, né, essas lembranças, refazer essas lembranças, dar sentido, né, isso, e achar um novo sentido para a nossa vida para a gente poder seguir adiante. Né, e é isso que vai promover a nossa evolução. Então, é esse refresh, essa renovação contínua. Bom, Thais, chegamos aqui ao final da nossa tertúlia. A gente queria saber se você gostaria de comentar mais alguma coisa que não foi abordada no verbete, se você gostaria de complementar alguma coisa. Eu acho que só falar da frase enfática, né? Eu não sei se a gente chegou a comentar, você leu no início, né? Mas é só realmente terminar com essa mensagem que é importante a gente, né, ver que a vida e a dessoma são partes da série X, né? Que a autolibertação emocional é enfrentar a realidade, acima de tudo e em primeiro lugar, desapegar-se, né, de tudo aquilo que é negativo para a evolução, aprender, né, estar disposto a aprender e assistir e ser assistido. Né? Porque a gente sempre precisa de ajuda em algum momento e a gente sempre pode ajudar de alguma forma, em prol dessa evolução mais fraterna. Então, nós agradecemos aqui a professora Thais pelo seu verbete, agradecemos as perguntas, a participação de todos os tertulianos, também dos teletertulianos, agradecemos aqui a equipe da Enciclosapiens, agradecemos ao Christian pela organização e ao Robson pela transmissão das tertúlias e passamos aqui aos nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 44 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje teremos 3 recados. A Irmânia, um grupo consciencioterápico da Volicioterapia em São Paulo, a Cíntia e a Terezinha com a chamada de trabalhos para o 12º Fórum da TENEPS e a Márcia, concurso Teáticas da Advocacia Interassistencial. Olá, boa tarde. Eu estou aqui em nome da OIC para convidar você de São Paulo a participar do grupo da Volicioterapia, que vai trabalhar o desenvolvimento da vontade para promover autocuras. Ele acontecerá nos dias 16 e 17 de janeiro de 2016, das 9 às 17 horas. O contato de São Paulo, da OIC de São Paulo, 011 97521 3158, ou pelo site www.oic.org.br. Você também pode mandar e-mail para saopaulo@oic.org.br. Não deixe de participar. Obrigada. Boa tarde a todos.
Nós convidamos vocês a escreverem os seus trabalhos para o 12º Fórum da TENEPES, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 16 a 18 de dezembro desse ano. Então, as chamadas, aliás, os trabalhos podem ser enviados até o dia 30 de abril desse ano. Tanto tenepecistas quanto pré-tenepecistas que tenham tido experiências no laboratório da TENEPES, por exemplo, podem escrever os seus relatos de experiência ou os seus artigos de pesquisa sistemáticos sobre a TENEPES. Então, quem quiser receber a chamada no seu próprio e-mail ou tirar dúvidas, ou inclusive já enviar o seu relato ou o seu artigo, podem entrar em contato pelo e-mail forumdatenepes@caec.org. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o curso Teáticas da Advocacia Interassistencial. Esse é um curso destinado a vivenciar o paradireito no direito, nas questões jurídicas. O curso será nos dias 30 e 31 de janeiro, na Juriscons. Também nesse final de semana teremos uma palestra gratuita para quem quiser degustar um pouco do que será esse curso. Essa palestra ela será aqui na Juriscons e também transmitida através de web conference. Às 15 horas, vocês podem acessar pelo site da Juriscons, www.juriscons.org. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Hiperconectividade Cotidiana, especialidade Intrafisicologia, e a verbetógrafa Adriana Lopes. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.